2, 3 e foi. Bora lá? Vamos continuar nas nossas aulinhas aí de legislação referente ao concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. A gente viu a aula 1 aí, a legislação referente aos sistemas de prevenção e combate a incêndio, né? A legislação ali trazendo alguns princípios importantes referente a esse tema. E aí hoje a gente vai trazer uma outra legislação, na verdade um decreto, que regulamenta o funcionamento dessa primeira legislação que a gente tratou, a 13556. Que acontece? Geralmente a gente tem, quando tem uma legislação assim, que define alguns pontos importantes sobre funcionamentos, seja de qualquer situação, a gente precisa de um decreto que regulamente e complemente, na verdade, aquelas informações. É o que a gente chama até de normas de eficácia contida, ou seja, tem uma legislação que ela produz efeito por si só ali, mas eu preciso de uma outra norma ali para complementar o funcionamento dessa legislação. É o caso da legislação que a gente vai tratar hoje, que é o Decreto 28085 de 2006. Esse decreto, ele regulamenta, então, essa função, essa legislação que a gente tratou na aula 1, sobre sistemas de prevenção e combate a incêndio. Como é uma norma que regulamenta a primeira, então, assim, se vocês pegarem a legislação na íntegra, vocês vão perceber que ele repete vários artigos referentes à primeira legislação. Porque o que acontece? Ele não pode inovar numa outra legislação, porque aquilo ali é um decreto que está regulamentando a primeira lei, está só completando as informações da primeira lei. Então, ele não tem que inovar em nada no mundo jurídico, né? Então, ele vai só lançar, às vezes, repetir realmente alguns artigos, complementar as informações que ficou faltando na primeira norma, tá? Então, é isso que a gente vai tratar hoje. Essa lei também consta aí, né, no edital passado do concurso do CBMCE. Essa legislação, ela está aí tanto para o cargo de soldado como para o cargo de oficial. Então, a gente está tratando ela aqui porque a gente acredita que é uma norma que tem grandes chances de cair novamente aí nesse concurso futuro aí que está chegando, tá? Então, vamos seguir, vamos parar de chorumela, vamos seguir aí com a nossa aulinha. Então, aula 2, né, legislação... Eita, agora que eu vi aqui, ó, eu deixei o slide errado, ó. CBMCE. Acabei de ver aí, falha minha, tá, guarnição? Falha toda minha aí. Acabei de perceber que esse slide aí ficou com referente à legislação de Minas Gerais, do concurso de Minas Gerais, para vocês verem que o Bravo Mike tá em tudo. Estamos em tudo, atirando em tudo. Tá? Mas podem ficar tranquilos que aqui a gente está realmente tratando sobre a legislação do estado do Ceará, tá? Foi só esse nome aí do slide que ficou errado, beleza? Então, CBM Ceará. Decreto 28085, né, de 2006, então ele vai regulamentar a 13556 de 2004, tá? Regulamentar, complementar essa norma aqui que a gente viu na aula 1. Então, eu vou até repetir uma coisa que eu falei na primeira aula ali. Vocês vão perceber que nos slides os artigos não estão em ordem, tá faltando algumas coisas ali, porque, como eu falei, a gente não vai ficar nas aulas de legislação pontuando artigo por artigo, porque esse estudo precisa ser dinâmico, né? Então, a gente está pontuando aquilo que é mais importante, separando, explicando ali, interpretando aquilo que é mais importante para vocês, tá? Então, de uma forma que esse nosso estudo seja o mais dinâmico possível. Então, na legislação, você vai perceber que está faltando algumas coisas aqui, mas é exclusivamente porque a gente está comentando aquilo que é de mais importante. Beleza? Bora lá, então. Artigo 2º, parágrafo 6º. Ele já pulou para o parágrafo 6º aqui. As edificações com existência prévia à publicação desse decreto e que atendam os requisitos do parágrafo anterior, e aí o parágrafo anterior, ele está falando dos requisitos que a gente já tratou na primeira norma, né? Deverão submeter a sua situação arquitetônica ao estudo da comissão técnica do Corpo de Bombeiros Militar, para parecer técnico das adequações exigidas. O que acontece? Na primeira aula, a gente comentou que o Corpo de Bombeiros, para cumprir o seu papel referente ao sistema de prevenção e combate a incêndio, ele poderia elaborar normas, né, para complementar esse estudo. E aí, quem elabora essas normas é essa comissão técnica. A gente vai ver a composição dela ali daqui a pouco. Então, essa comissão técnica aí, uma das funções dela que a gente já está vendo de cara, é que
residências, edificações, na verdade. Não vamos botar residências, senão a gente foca numa coisa só, e não é. A gente está tratando ali de edificações no geral. Então, se eu tenho uma edificação que foi construída antes da publicação desse decreto, ou seja, em 2006, ou até mesmo antes da publicação da primeira norma, que é em 2004. Então, se eu tenho uma edificação que ela foi construída antes desses prazos, essa edificação ela precisa passar o seu projeto arquitetônico para essa comissão, para que essa comissão do Corpo de Bombeiros faça uma análise e verifique se precisa fazer alguma adequação no seu sistema de segurança contra incêndio e pânico. Beleza? É isso que a legislação está trazendo aqui para a gente, tá? Então, ó, edificações com existência antes, né? Antes dessa publicação, antes de 2006 aqui no caso. Então, ele precisa passar por essa comissão técnica aqui. Então, ó, parágrafo 7 ele vai trazer o seguinte, que essa comissão que é tratada aqui em cima, ela vai ser designada pelo comandante-geral da corporação, o comandante do CBMCE. É o comandante-geral que vai publicar uma portaria designando essa comissão, esse grupo de trabalho para analisar essas questões, tá? Então, beleza, bora lá. Parágrafo 8º. A comissão técnica, ou seja, essa mesma comissão que a gente está tratando aqui, ela vai ser composta por 7 membros, cujo presidente, e aí, né, a banca já... Não sei quem é a banca, mas eu já digo para vocês que a banca, independente de qual banca seja, ela pode querer te induzir ao erro quando a gente fala de competências ali, principalmente em grupos de trabalho. Então, aqui, nessa comissão técnica, ele pode querer dizer para você que quem é o presidente desse grupo aí é o comandante-geral, né? Nada mais justo dizer que é o comandante-geral. Mas nesse caso aqui não é, tá? Nesse caso, vai ser o oficial mais antigo dentro desses membros aqui, tá? Dentro desses 7 membros. E aí, então, é o seguinte, essa comissão técnica é estabelecida, designada pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros por meio de uma portaria, ela é criada aí para fazer análise, por exemplo, dessas edificações aí que foram construídas antes da publicação do decreto. Então, esse grupo vai ser criado, esse grupo tem 7 membros, o presidente desse grupo é o membro mais antigo, o oficial mais antigo daquele grupo ali, tá? Então, ó, 7 membros, presidente vai ser o oficial mais antigo entre os membros que estão ali. E aí ele fala o seguinte, caso haja necessidade, por conta de uma situação mais técnica realmente, esse comandante ele pode convocar um membro assistente, que é uma pessoa de notório saber dentro da área de estudo. Então, eu tenho os 7 membros ali, que são membros, digamos que efetivos. São membros efetivos dessa comissão, 7 membros. Só que dependendo do assunto, o comandante-geral pode dizer assim, poxa, vamos chamar fulano de tal, porque fulano de tal é o cara quando se trata de assuntos aí referentes a construções, enfim, é um arquiteto renomado, um engenheiro, enfim. Ele vai convocar uma pessoa de notório saber aí para compor essa comissão. Não é uma obrigação. Dependendo da situação ali, o comandante pode achar necessário. Só que esse membro, ele não vai, a partir de então, ser um membro efetivo desse grupo, não. Ele vai ser convocado única e exclusivamente para atuar naquela situação. E aí, finalizou o trabalho, ele pega o beco, tá? Ele não vai ter vínculo com o Estado só porque ele foi convocado ali para atuar nessa comissão, tá? A legislação deixa isso bem claro. Acabou o grupo ali de trabalho, ele vai capar o gato, tá bom? Então, ó, ele pode sim designar, convocar essa pessoa, que vai ser um membro assistente, com notório saber, né? A justificativa disso é que seja um cara que saiba tudão daquele tema ali. E essa pessoa aí, ele não pode votar a respeito de nada e nem tem qualquer vínculo de emprego, né? Vínculo empregatício com o Estado, tá? Não recebe aí rendimentos, nada. Ele não vai ter vínculo com o Estado. E nem vai passar a ser um bombeiro só porque ele está nessa comissão também não, tá? Ele vai ser convocado nesses quesitos aí, para compor essa comissão, para dar a sua humilde opinião de um cara que sabe tudão, tá? Se ele foi convocado aí é porque ele tem um notório saber, porque o cara é bom, tá? Então, é essa nossa situação aí do parágrafo 8º.
Parágrafo 9º. Independente da área, as edificações abaixo relacionadas deverão apresentar projeto de segurança contra incêndio e pânico, contendo as medidas necessárias à segurança do local. Aí ele cita especificamente algumas unidades, algumas edificações que obrigatoriamente precisam de projetos de segurança contra incêndio e pânico. São edifícios que precisam disso por conta do seu tamanho, porque abrigam pessoas passando ali a todo tempo, ou porque tem a sua população fixa ali dentro daquela edificação e é uma população muito grande dentro daquela edificação ali. Então, a norma já estabelece claramente aqui quem são as edificações que necessitam desse projeto, tá? Vamos dar uma olhada nelas aqui. Ele vai colocar os portos, né? Unidades de combustível, casa de fogos, indústrias, teatros, cinemas, hotéis, construções temporárias em locais de difícil evacuação. Ó, portos, né, e unidades de combustíveis aqui são locais de grande movimentação ali e de grande risco, né? De grande risco ali numa situação de incêndio, né? Eu tenho um grande risco relacionado nessas edificações, então ele está mostrando, a legislação fala para a gente, olha, precisa ter um projeto ali de segurança contra incêndio e pânico nesses locais. Depois a legislação fala de teatro, cinema, shoppings, locais de grande circulação de pessoas. Eu tenho populações fixas ali, que são os funcionários daqueles locais, mas eu tenho uma grande circulação de pessoas que passam ali todos os dias, trazendo um grande movimento naquela edificação. Então, eu preciso também de um sistema principalmente de evacuação de emergência, para que essas pessoas, numa situação de desastre, consigam sair dali com segurança. Então, a lei estabelece que esse tipo de edificação precisa desse projeto de segurança contra incêndio e pânico. E aí ele cita até nessas construções temporárias em locais de difícil evacuação, locais onde eu tenho uma evacuação complicada ali, então eu preciso também desse projeto aí de segurança contra incêndio e pânico. Artigo 3º, parágrafo 2º. As especificações das medidas de segurança e proteção contra incêndio e pânico, né, das edificações e áreas de risco, serão objetos de normas técnicas, já vimos isso, né, a serem produzidas por quem? Comissão Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Vou voltar aqui. A gente falou na primeira legislação que o comandante-geral, ele tem, né, essa prerrogativa de elaborar outras normas que forem necessárias ao cumprimento, né, dessa legislação aqui, ou para melhorar o cumprimento, ou para complementar informações que não vieram. Então, assim, é prerrogativa desse comandante-geral. E aí, nesse caso, como que ele vai fazer isso? Ele cria uma comissão, a gente viu no slide passado aí que ele vai criar uma comissão técnica, esse grupo de trabalho, que uma das outras missões dele aí é essa elaboração de normas técnicas. Ele cria esse grupo para que esse grupo estude ali sobre esse tema e crie essa norma técnica. No final, essa norma técnica aí é homologada e publicada pelo comandante-geral. Então, ó, mais uma informação que a gente tem aí, mais uma finalidade dessa comissão técnica, né, desse grupo de trabalho, é a elaboração dessas normas técnicas, tá? Elas vão ser produzidas nessa comissão aí, essa comissão técnica aí do Corpo de Bombeiros, e homologadas depois pelo comandante-geral. Artigo 5º. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, no exercício de suas atribuições, fiscalizará toda e qualquer edificação e área de risco existente no estado. Cara, não tem para onde correr. O Corpo de Bombeiros está aqui, ó, tá definido que ele tem esse poder de polícia administrativa aí para fiscalizar toda e qualquer edificação do estado do Ceará. Não tem papinho, entendeu? Não tem papo furado aí, não. A legislação está confirmando isso para a gente aí, tá? Então, fiscalizar toda e qualquer edificação e, quando necessário, vai expedir notificações, um auto de infração, pode aplicar multas, vai proceder a embargos, interdições, né, nas edificações, apreender bens e produtos com o intuito de sanar as irregularidades que ele perceber.
Então, quando eu tenho esse bombeiro faz a vistoria ali, identifica alguma irregularidade, ele tem o direito ali, ele tem esse dever e esse direito de proceder na maneira que lhe é orientado. Então, se for o caso aplicar uma penalidade, se for o caso embargar, interditar aquela edificação, recolher produtos ali, tudo para colocar nos conformes aí essa situação, sanar essas irregularidades, tá? Parágrafo 3º. Deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Parágrafo 3º. A interdição e embargo temporário ou definitivo de construções ou edificações que ofereçam, né, perigo atual ou iminente, perigo de causar danos à integridade física das pessoas ou segurança do patrimônio, ou cujos responsáveis são reincidentes, ou seja, cometem essas infrações aí repetidas vezes, né? De acordo com as disposições da lei que a gente tratou passada, 13556, e esse decreto, eles vão ser executados pela Coordenadoria de Atividades Técnicas. Está surgindo aí um outro órgão dentro do Corpo de Bombeiros aí responsável por algumas situações. Então, o que ele está trazendo para a gente, que dentro do Corpo de Bombeiros a gente vai ter essa CAT, que é essa Coordenadoria de Atividades Técnicas. Esse grupo, né, esse órgão, digamos assim, dentro do Corpo de Bombeiros, ele trabalha quando o assunto é embargos, interdições de edificações, principalmente quando a edificação que está sendo embargada, interditada, já fez isso repetidas vezes, é reincidente no cometimento aí de alguma infração. Então, nesse caso, quem vai tratar sobre essa pessoa aí, sobre esses embargos, sobre embargar, interditar uma obra ali, uma edificação, quem vai fazer isso é esse grupo, né, esse órgão dentro do Corpo de Bombeiros, né, que é a CAT, né, Coordenadoria de Atividades Técnicas, tá? Então, ó, voltando aqui para vocês, então, quando a gente fala de interdição, de embargo, seja temporário ou definitivo, né, principalmente aí de pessoas que sejam reincidentes no cometimento dessas infrações, quem vai executar essas medidas, quem executa essas medidas de interdição e embargo, é a Coordenadoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, tá? Então, não é um órgão fora, não é nada disso, tá? É um órgão dentro do Corpo de Bombeiros responsável por essa situação, por aplicar essa penalidade referente aí a embargos, interdições temporárias ali, ou não, ou permanentes, de uma certa edificação, principalmente quando eu tenho uma pessoa que é reincidente, né? Cometendo várias vezes essas infrações, tá? Então, o artigo 6º, ele vai trazer o seguinte: a fiscalização da segurança contra incêndio será realizada por bombeiro militar no exercício da função prevista em lei, e ele vai receber a nomenclatura, o nome aí de bombeiro militar fiscal. Bombeiro militar fiscal. Então, a legislação está trazendo para mim que não é qualquer bombeiro ali que vai fazer essa fiscalização, não, tá? Eu tenho na norma ali que vai ser um bombeiro designado ali nessa função, de acordo com o que está aqui na legislação, e esse bombeiro vai ser chamado de bombeiro militar fiscal, para esses fins aqui, tá? Então, ó, parágrafo 1º. Compete a esse bombeiro militar fiscal, no exercício desta função, ou seja, na função de fiscalização, tá? No exercício da função de fiscalização, cabe a ele proceder à interdição ou embargos, né, temporários ou definitivos, de acordo com o parágrafo 3º, que é esse daqui que a gente tratou, né, ele vai realizar a entrega de notificações, ele vai realizar as fiscalizações de toda a estrutura da edificação, e ele tem livre acesso a essa edificação. Então, o que acontece? Esse bombeiro militar fiscalizador, ele tem essa responsabilidade de vistoriar, de analisar, ele tem acesso a tudo dentro da edificação, as plantas, né, referentes àquele prédio ali, ele tem acesso a tudo que estiver dentro daquela edificação, para que ele possa exercer essa função dele de fiscalizador, tá? Então, ó, compete a ele, né, realizar isso no exercício dessa profissão, dessa função que ele está, né, realizar essa fiscalização em toda a estrutura, tá? Toda a estrutura física da edificação. Ele tem esse livre acesso. Beleza?
Parágrafo 2º. Se recusada a exibição de livros de registro de materiais ou documentos referentes ao objeto da fiscalização por qualquer motivo, o bombeiro militar fiscal, né, notificará o infrator para que ele apresente, né, esses livros aí no prazo de 48 horas. Se ele não fizer, isso vai ser lavrado aí no auto de infração. Então, ó, no momento em que o bombeiro militar fiscalizador está ali numa edificação qualquer realizando essa função fiscalizatória, né? E aí ele pede aí o livro de registros, enfim, relacionados a qualquer assunto referente a esse nosso tema. Ele tem o direito de pedir isso. E aí, por qualquer motivo, esse responsável, o dono daquela edificação, não quer fornecer. Então, ele vai ser informado desse prazo de 48 horas para que ele apresente isso aí. E se ele não o fizer, vai ser lavrado aí esse auto de infração. Esse auto de infração que preenche ali é esse bombeiro militar fiscalizador. Ele vai ficar lá com a pranchetinha dele. Opa, você não quer entregar? Então, beleza, vou anotar aqui. Sacou? Então, tá ali, o poder dele é a caneta, sacou? A caneta ali é o poder dele. Então, ele tem esse direito e ele vai lavrar esse auto de infração aí nessa situação, tá? Parágrafo 3º. Os bombeiros militares fiscais poderão requisitar o auxílio da força policial em caso de desacato ou embaraço no exercício de suas funções, né? Então, a gente tem um poder de polícia administrativo nesse caso, né? Que é o poder de autuar, notificar, punir, né? Fiscalizar. Então, esse é o poder de polícia administrativo que a gente chama. Então, mas a autoridade policial não deixa de ser o policial ali, o policial militar, no caso, né? Quando a gente trata desse tipo de situação, ou o policial civil ali nas delegacias. Então, numa situação onde o bombeiro militar fiscal se veja impedido de atuar porque esse dono, esse responsável pela edificação está dificultando o seu acesso, está desrespeitando as suas ordens, desacatando aquele militar que está ali, ele tem todo o direito de acionar o policiamento aí para seu resguardo, para sua proteção, tá? Acionar o policiamento necessário ali para resolver aquele BO, tá? Então, está previsto aí na legislação essa situação. Artigo 8º, parágrafo 1º. Em qualquer caso de interdição preventiva, o bombeiro militar comunicará no prazo de 24 horas a ocorrência dessa medida ao coordenador da CAT. CAT é aquele grupo que a gente viu lá, né? Coordenadoria de Atividades Técnicas, remetendo tão logo que possível o auto de infração correspondente, sob pena de responsabilidade administrativa disciplinar. Então, se por acaso esse bombeiro militar fiscal optar pela interdição de uma edificação, ele precisa imediatamente comunicar a esse grupo, né, a essa CAT, ao coordenador da CAT, porque ele que é o responsável por cuidar dessas situações relativas a embargos e interdições das edificações. Então, esse bombeiro militar fiscal aplicou essa penalidade de interdição, digamos assim, né, uma interdição ali prévia, e aí ele precisa, os autos daquela infração, ele vai escrever ali o porquê que ele fez isso, quais foram os motivos dele ingressar com aquela medida, e aí ele precisa, num prazo de 24 horas, remeter esses autos para esse grupo, para essa CAT, né? Essa coordenadoria de atividades técnicas, para esse coordenador, para que ele trate, né, dessa situação. Se ele não o fizer, se esse bombeiro não o fizer, ele pode responder administrativamente aí por isso, tá? É o que está definido aí nesse parágrafo 1º aí, tá? Ele precisa comunicar nesse prazo de até 24 horas a ocorrência dessa medida, sob pena de responsabilidade. Artigo 9º. O auto de infração de interdição ou de apreensão de bens e produtos será lavrado por bombeiro militar fiscal do Corpo de Bombeiros e deverá obrigatoriamente conter as seguintes informações. Falei para vocês que o bombeiro militar fiscal, ele tá ali com a pranchetinha dele, né? Parará. E aí ele vai relatar o que foi vistoriado ali. E dentro desse auto de infração, a legislação cita algumas coisas ali que eu não achei necessário colocar aqui, listar aqui para a gente não perder tempo, né? Então, eu listei 2 pontos que são bastante importantes, questão de prazos para recurso. Então, no auto de infração vai ter lá o prazo em que essa edificação notificada tem o seu direito de recorrer, né? A gente garantida essa questão do contraditório, da ampla defesa ali, do direito de recorrer daquela decisão
do Estado. Então, tem que constar ali naquele auto de infração, né? Vai ter que constar o seguinte, ó, notificação, né, de que o autuado ele tem um prazo de 10 dias úteis, tá? Para recorrer aí, apresentar, na verdade, essa defesa, tá? Ele tem um prazo aí de 10 dias para apresentar a sua defesa, contado da data da notificação. Então, a partir do momento que essa edificação foi notificada ali, que aquele responsável foi notificado sobre aquela infração, esse notificado tem esse prazo de 10 dias para apresentar sua defesa para o Estado, tá? Então, é garantido a ele, e no auto de infração tem que constar essa informação, desse prazo de 10 dias, beleza? Bora aqui. Outra informação que precisa ter é a respeito do local ou produto que foi apreendido, né? E aí, para quem, onde vai ficar apreendido ou onde vai ficar guardado, armazenado esse material, esse produto, e o nome do fiel depositário, ou seja, o nome daquele que ficou responsável por guardar aquele bem, por guardar aquele material apreendido. Então, vai constar, tem que constar no laudo ali, no auto de infração, essa informação de quem é o fiel depositário, ou seja, a pessoa que se responsabilizou por guardar aquele bem ali, aquele material apreendido, onde está guardado, onde é que enfiaram esse material, tá? Então, isso precisa constar nesse auto de infração. São duas informações que eu julguei bastante importante para a gente ter guardado em mente aí, tá? Esses dois pontos. O artigo 10º, ele vai trazer o seguinte: o bombeiro militar fiscal, ele deverá, se possível, tá, apreender quaisquer documentos que possam comprovar a infração. Ou seja, se ele puder recolher qualquer coisa que comprove a infração que ele está identificando, ele deve fazer isso, né? Mas, se possível, porque existem materiais que não podem sair daquele local, né? Salvo aqueles de permanência obrigatória. Então, assim, né, o bombeiro militar fiscalizador está ali na sua missão, identificou um produto, alguma coisa que ele considera que aquilo é uma infração ali e ele quer provas daquilo, se ele puder levar consigo aquelas provas, né, ele vai lá e vai guardar. Mas se não for possível, porque existem bens, alguma coisa aí, alguma situação onde aquilo não pode sair do local ali, do estabelecimento, se isso acontecer, ele vai só constar nos autos. Ele vai constar ali no auto de infração dele, que ele identificou o material X, lá, e que não pôde remover, porque não poderia sair daquele local, enfim. Mas se ele puder, ele pode sim reter aquele material, aquele bem, tá? Ele pode apreender, na verdade, né? Então, apreender quaisquer produtos, documentos, né, que comprovem essa infração, mas só se possível, beleza? Artigo 14. Os infratores, né, das disposições da Lei 13.556, que é a lei que a gente tratou na aula 1, e as infrações desse decreto, que é o que a gente está tratando, né? E demais normas técnicas baixadas pelo comandante, ou seja, lembra daquele grupo, daquela comissão que a gente tem, formada por 7 pessoas ali, que vão elaborar essas normas técnicas e depois vão ser publicadas, homologadas pelo comandante. Então, se alguém ferir algumas dessas normas, ela também está sujeita, né, às penalidades relativas a esse tema que a gente está tratando, tá bom? Então, e aí ele vai falar o seguinte: os infratores, eles estão sujeitos às seguintes sanções, às seguintes penalidades. No caso aqui, administrativas, tá, pessoal? Penalidades administrativas, e aí sem prejuízo das penalidades de natureza civil e penal, né? A gente tem outros tipos de penalidade aí, principalmente se a gente fala de algo que se refere a crime mesmo, né? Tratado no Código Penal, então uma coisa não exclui a outra, tá? Aqui a gente está falando sobre penalidades administrativas, beleza? Então, a penalidade pode ser imposta multa, né? Apreensão de equipamentos que representem esse risco aí, apreensão de bens e produtos também, tá? Isso são uma das penalidades que pode ser aplicada. Interdição ou embargo temporário ou definitivo daquele estabelecimento, da edificação, né? Eu posso interditar, embargar. Suspensão temporária das atividades, eu posso suspender a atividade que é exercida naquele local e cancelar o certificado de conformidade.
né? Certificado, aquele certificadozinho que aquele estabelecimento recebe, né? Tem validade por 1 ano. Aquele certificado ali, se identificado uma penalidade, uma infração ali que seja necessário, esse certificado ali ele pode ser sim cancelado. Então é uma das penalidades que a gente está identificando na legislação. É importante a gente ter isso em mente, porque no momento da prova a gente pode ser cobrado quanto a isso, né? Quanto a essa informação a respeito do que pode ser aplicado ou não como penalidade a um estabelecimento, a uma edificação infratora, né? Então é importante que a gente saiba quais as penalidades que o Estado tem à sua disposição com relação a esse assunto, tá? Essas são as penalidades que a gente viu aí. Multa, apreensão de bens, de documentos, de equipamentos, interdição temporária ou definitiva, né? Suspender atividades e cancelar o certificado de conformidade, beleza? Artigo 15. As sanções previstas nesse decreto serão aplicadas pelo coordenador da Coordenadoria de Atividades Técnicas, podendo ser cumuladas mediante, né, sempre mediante processo administrativo, né, assegurado a ampla defesa e o contraditório. Então, ó, ele tá falando quem é o responsável por aplicar essas penalidades, que é esse grupo aí, né, essa CAT, essa Coordenadoria de Atividades Técnicas, ele vai ser o responsável por aplicar essas penalidades, tudo dentro de um processo administrativo. Eu não posso simplesmente dar a doida e sair aplicando penalidade à torta e à direita. Eu tenho que ter esse cuidado de ter um processo administrativo, onde a gente vai fornecer contraditório, ampla defesa, chance de defesa, né, daquele acusado ali, né, daquela pessoa que cumpriu, que realizou aquela infração. Eu tenho que ter prazos de recurso, eu tenho que fornecer isso àquele estabelecimento que foi considerado infrator, tá? Então, tudo dentro desse processo administrativo, ele não vai ser penalizado sem esse devido processo ocorrer, beleza? Então, ó, mais uma vez, quem vai aplicar essas penalidades é esse grupo aqui, ó, a CAT, Coordenador de Atividades Técnicas. Parágrafo único. O processo administrativo a que se refere, né, esse artigo, ele vai ser julgado pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros dentro do prazo máximo de 30 dias, a contar da data do recebimento da defesa do autuado. Então, isso aqui ele está trazendo o rito, né, trazendo mais ou menos o rito de como funciona esse processo administrativo. A partir do momento que o bombeiro militar fiscalizador está lá no estabelecimento, na edificação, notificou esse estabelecimento, essa edificação, por qualquer penalidade, por qualquer infração que seja. Aplicou ali uma penalidade qualquer. Esse notificado, essa pessoa ali, esse estabelecimento, ele vai receber aquela infração, vai ter aquele prazo ali de 10 dias para apresentar sua defesa. Protocolou essa defesa, aí sim, né, esse processo, esse rito processual vai acontecer. Esse comandante-geral do Corpo de Bombeiros, ele tem um prazo máximo, que a gente viu aí, de 30 dias, então ele não poderia, na teoria, ultrapassar esses 30 dias, ele tem um prazo máximo de 30 dias, para julgar esse processo, tá? E dizer realmente, definir qual vai ser, o que vai ser o resultado desse processo ali, tá bom? Então, ó, a gente viu aqui que, né, o comandante-geral responsável pelo julgamento desse processo, isso é importante a gente saber, né, a banca pode querer confundir a gente aí. Então, o prazo máximo para julgamento é de 30 dias, e essa defesa ela vai ser protocolada nessa CAT, né, na Coordenadoria de Atividades Técnicas. Então, essa vai ser o grupo responsável, o órgão responsável por receber essa defesa. E depois que a decisão for, né, for proferida, ela tem que ser publicada em boletim interno da corporação e também publicada no Diário Oficial, né, daquele estado. Beleza? Então, bora voltar lá. Ele vai trazer o seguinte, que a pena de cancelamento do certificado de conformidade, ele vai ser aplicado à pessoa jurídica mediante processo administrativo, né, e sem prejuízo de outras sanções que forem, né, necessárias, aplicadas ali. Ou seja, de espécie civil ou penal também, né? A gente viu que pode acontecer, cumular várias penalidades ali. Então, ó, ele dá uma situação de quais casos eu vou aplicar essa penalidade, né, do cancelamento desse certificado deles.
Ele dá duas possibilidades aqui, ó. Ele diz que quando essa pessoa, né, essa edificação infratora aí, contumaz, né, contumaz, uma palavrinha aí bem diferente, insistente, tá? E aí, ó, nossa, tá bem bizarro, né, essa letra, gente? Insistente. Nossa, não, deixa eu apagar esse trem. Deixa eu apagar esse trem aqui, gente. Tá feio demais, né? Vamos escrever direito, pelo amor de Deus. Esses trem de tecnologia é doido demais, né? Então, quando eu falo que uma pessoa é contumaz, ela é insistente, tá? Então, guarnição, bisuzinho que eu dou, né? Vou até voltar a tela para mim. Bisu importante. Tá estudando, seja qualquer matéria, identificou uma palavra diferente daquilo que você conhece, né? Que você não sabe o significado, para tudo, vai lá no Google, vai lá no dicionário, procura o significado, coloca lá, ó, no seu materialzinho. Você pode perder uma questão de prova pelo simples fato de não conhecer o que aquela palavra diz, tá? Então, visozinho importante. Então, quando essa pessoa, esse infrator é insistente, né, quanto mais no cometimento dessas infrações, então ela pode ser aplicada essa penalidade de cancelar o seu certificado, né? Ou numa situação onde ela tem essa pena de suspensão temporária aplicada 5 vezes no período de 5 anos. Então, eu tenho uma pessoa que reiteradamente realiza essas infrações, comete essas infrações, ou então uma pessoa que dentro de um prazo de 5 anos tem esse seu funcionamento aí, sua edificação interditada por 5 vezes ali dentro de um prazo de 5 anos. Então, a gente também vai ter essa possibilidade da cassação aí, do cancelamento desse certificado de conformidade, beleza? São as possibilidades que a norma traz pra gente. Tá acabando, guarnição? Eu sei que vai estender um pouquinho mais essa aula, mas vamos finalizar ela aqui. Artigo 31. O julgamento, né, essa parte da seção que fala de infração e do julgamento, o julgamento do processo, ele cabe ao comandante geral, né, ou seu substituto legal, que fará com base no relatório da CAT, da Coordenadoria de Atividades Técnicas. A gente viu lá, né, que o processo ele é instruído e o comandante geral tem um prazo de 30 dias, máximo de 30 dias, para julgar aquele processo. E ele vai julgar esse processo baseado num relatório que essa CAT vai relatar. Na fase de instrução processual, ela vai lá e vai fazer um laudo ali, um relatório, né? E é com base nesse relatório que esse comandante geral vai julgar esse processo, beleza? Artigo 33. No prazo de 30 dias, contado da publicação da decisão proferida pelo comandante geral, caberá pedido de reconsideração. Então, vamos lá, mais um rito processual. Processo aí, então, né? A pessoa foi notificada, tem o prazo de defesa, 10 dias, comandante geral recebeu a defesa ali, tem 30 dias, máximo de 30 dias para julgar, julgou. Essa pessoa aí tem o prazo, né, o notificado tem um prazo aí de 30 dias também para apresentar seu pedido de reconsideração daquela decisão, como se ele estivesse recorrendo daquela decisão mesmo, tá? Então, né, tem sim esse direito nesse prazo de 30 dias. Esses prazos aí são importantes a gente saber. E aí é o seguinte, se esse notificado ele se recusa, né, ele renuncia esse direito de recorrer, ele vai ter uma certa redução da sua multa, da aplicação da multa. Ele vai ter um desconto aí de 30% na aplicação dessa multa. Obviamente que precisa ser autorizado pelo comandante geral, tá? Então, o notificado ali foi punido, recebeu ali aquela decisão, mas ele não quer recorrer, né? Por algum motivo ele não quer recorrer. Então, se ele renuncia esse direito de recorrer, ele pode ter direito a ganhar esse desconto aí de 30% do valor da multa que ele precisa pagar. Só que isso precisa ser deferido aí, autorizado pelo comandante geral, tá bom? E artigo 38, parágrafo 5º, a solicitação desse certificado de conformidade, ele vai ser encaminhado ao coordenador da CAT, ó, mais uma função da Coordenadoria de Atividades Técnicas, né? Com a cópia anexa do recolhimento das taxas, e quitação das taxas, né, no caso aqui, taxa de incêndio. Então, a edificação que quer, né, expedir esse seu certificado de conformidade, ela faz o pedido já anexado ali a esse valor dessa taxa que ele precisa pagar. A norma não traz para a gente que valor é esse, tá bom? Mas ele vai encaminhar para a CAT, né, Coordenadoria de Atividades Técnicas, ele vai ser o responsável aí para fazer o procedimento, o rito processual também, para fornecer esse certificado. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui.
Não, não, fim de papo também, beleza? Então, vamos encerrar, que eu acho que vocês já estão de saco cheio, né? Essa aula aí se estendeu um pouquinho mais, mas foi necessária para que a gente terminasse, não perdesse o foco aí em separar essa aula em duas, tá? Então, mais uma vez coloquei para vocês aí Instagram, e-mail, se você quiser bater um papo, tirar alguma dúvida a respeito desse tema, estou à disposição, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.